Olá, boa noite a todos. É uma alegria imensa tê-los conosco para mais este nosso momento de culto, aqui na Comunidade Evangélica Luterana Sião de Santo Ângelo. E nós queremos iniciar esse nosso culto invocando a presença de nosso Deus. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E nós queremos começar cantando uma canção. A palavra de Deus diz que nós nos afastamos dele e de que nós caímos em pecado. Mas Deus é um Pai muito bondoso e Ele quer que nós confessemos e que nos arrependemos de nossos pecados. Vamos então, neste momento, confessar os nossos pecados a Deus. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor de seu nome, nos perdoou de todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. O salmo para hoje é o salmo de número 67. Salmo de número 67, e diz assim: Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim, o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação
será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Até aqui a leitura do Salmo. Queremos cantar mais uma canção. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso. Queremos, neste momento, ouvir a leitura de Isaías 56, 1, e depois 6 a 8. Assim diz o texto: O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estrangeiras. Até aqui a leitura de Isaías. Próxima leitura está no Novo Testamento, em Romanos 11, 1 a 2, depois 13 a 15 e depois 28 a 32. Assim diz o texto: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim.
Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá, então, quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Até aqui as leituras. Queremos, então, agora cantar mais uma canção. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, d'onde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagens deste amor e me tenho Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar, é socorro na aflição, quando sofre o coração, observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Dele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. O Santo Evangelho para hoje está em Mateus 15, 21 a 28. Assim diz o Santo Evangelho. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu:
Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Queremos agora confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, queremos cantar mais um hino. Prezado povo de Deus, conforme o Evangelho para este 11º domingo após Pentecostes, que fala que Jesus se encontrou com uma mulher desesperada, uma mãe desesperada, pelo fato da sua filha estar gravemente enferma. Por isso, gostaria de saudar a todos como povo de Deus. Todas as nações é o povo de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, 21 a 28, aqui na nova tradução da linguagem de hoje,
Tem como título, a gente sempre diz o título na passagem bíblica não faz parte da escritura, mas foi colocada para introduzir o assunto. Então, na linguagem de hoje, é a mulher estrangeira. E na Almeida tradicional, a mulher cananeia. Irmãos, irmãs, povo santo-angelense, e também a todos que estão em sintonia neste momento de culto via online. Eu gostaria de trazer aqui inicialmente palavras profundas do próprio Papa Francisco, quando houve um encontro, creio eu, ecumênico. Ele disse o seguinte: precisamos ter a cultura do encontro e não do confronto. Repito novamente esta palavra deste pastor. Precisamos ter a cultura do encontro e não do confronto. E o Evangelho sabiamente escolhido para esta celebração fala exatamente deste assunto: confronto e encontro. E agora encontra-se Jesus com seus discípulos ao norte da Galileia. Primeiro, ele levou a palavra do reino de Deus por toda a Galileia. Agora está fora do arraial de Israel, numa região chamada de Tiro e Sidom, região fenícia, onde atualmente fica o Líbano, país. Terra estrangeira, Jesus e seus discípulos pisaram. Povo pagão, considerado pelos judeus. Para o povo judeu, na época de Jesus, claro que isso não é hoje, para o povo judeu, todos os pagãos, fora do arraial de Israel, eram considerados como cachorrinhos, cães, porque era um povo politeísta, panteísta, que adoravam vários deuses, havia casamentos mistos. Então, para o judeu puro, digamos, sangue puro, não se misturava com outras pessoas, com outras nações. Por isso, eram considerados como cachorrinhos. É uma expressão forte e depreciativa. Mas o que Jesus e os discípulos estavam fazendo lá fora do arraial de Israel? Estranho, não? Eu acredito que é um desígnio divino, foi acabar com o confronto e criar o encontro. E aí nesta cena, quando eles estavam nesta região, aparece uma mulher desesperada, uma mãe desesperada, uma mulher de origem pagã, mulher da região de Tiro e Sidom, cidades que estavam localizadas na Fenícia, atualmente, interessante, no Líbano, no norte da Galileia, a 32 quilômetros de Beirute, capital do Líbano, onde no dia 4 foi devastada parte da capital libanesa, onde houve um estrago num raio de 5 quilômetros e pôde ser ouvido a 240 quilômetros de distância. Menos mal, ainda falando sobre esse episódio, que não tem efeito radiativo. Nitrato de amônio não é inflamável. O que houve era uma reação química com calor tão grande que causou fogo e esse tamanho estrago, onde muita alimentação foi totalmente dizimado e queimado. Este é o contexto geográfico do Evangelho para esse domingo. Coincidência? Certamente no local em que esta mulher procura Jesus,
Nesse último dia 4 de agosto, houve um grande estrondo, nesse mesmo local onde Jesus ou esta mulher encontrou Jesus. Colocar isso como curiosidade. É uma mãe que pede socorro. Gostaria de usar aqui as palavras da Bíblia tradicional Almeida. Esta mãe ouviu falar sobre Jesus. E é interessante a expressão desta mulher, desta mãe desesperada. Ela diz: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela pede socorro. Interessante que quando ela fala filho de Davi, é o Messias, que havia sido prometido ao povo judeu, e que aos arredores de Jerusalém as pessoas também já tinham ouvido falar desse Messias, descendente de Davi. Por isso ela diz, aqui no texto bíblico, Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Qual foi a resposta de Jesus? Aliás, quero deixar aqui as respostas de Jesus como um teste feito com aquela mãe que estava desesperada. O primeiro teste que Jesus fez com esta mulher foi o silêncio. Não disse nenhuma palavra. Por vezes, o silêncio de Deus, através de nossas orações, nos machuca, nos decepciona. Achamos até que Deus não está ouvindo as nossas súplicas, as nossas intercessões. O tempo de Deus não é nosso tempo. Nós chamamos tempo de cronologia. O tempo de Deus na Escritura Sagrada é kairos, é o tempo de Deus. Deus age de uma forma, de um desígnio diferente como nós. Por que o Mestre Jesus não atendeu imediatamente a solicitação, o desespero desta mulher? E o pior ainda, os discípulos disseram: Mestre, despede esta mulher, por que está ela aqui a nos incomodar? Mande embora, que ela vá embora. E esta mulher, com mais intensidade, ela vem e se ajoelha: Senhor, socorre-me. A minha situação é muito triste, deplorável. Minha filha está às portas da morte. E aí, sabe, a segunda prova que Jesus fez com esta mãe desesperada? Ele disse o seguinte: não vim senão para a casa de Israel. Ou seja, eu não vim para vocês, eu não vim para outras nações, eu vim para Israel. Você não é israelita, você é de origem fenícia, lá das regiões das cidades de Tiro e Sidom. Esta mãe se ajoelha e Jesus disse: olha, eu não vim para você, eu não vim para ti. E ela vem e se ajoelha a Jesus: Senhor, pela terceira vez, socorre-me. Ela clama intensamente. E aí no terceiro teste, Jesus faz algo, eu diria, até pior para esta mãe. Ele diz assim: não é bom tomar o pão dos seus donos e lançá-los aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus ali estava usando uma figura judaica que dizia que todo aquele que não é judeu é um cachorrinho. E qual foi a resposta desta mãe desesperada? Quando Jesus disse: não é bom tomar o pão da mesa de seus donos e lançá-los aos cachorrinhos, como era costume na época, os pobres vinham e comiam as migalhas que caíam no chão. Esta mãe disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos.
O que essa mãe estava confessando e dizendo com muita fé no coração? Estava dizendo ao Mestre Jesus que até as próprias migalhas, resíduos da palavra de Deus já eram suficientes para suprir a sua necessidade. Aí o Mestre Jesus disse: ó mulher, grande a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Um grande exemplo de fé fora do arraial de Israel. Dito por uma mãe pagã, que certamente foi tocada pela ação do Espírito Santo, criado a fé em seu coração, e teve a humildade de se ajoelhar perante o Mestre Jesus. E Jesus teve que dizer na frente de seus discípulos: ó mulher, ó mãe, grande é a tua fé. Irmãos e irmãs, o que é fé? Ou precisaríamos dizer o que não é fé? Fé não é um salto no escuro. Fé não é pensamento positivo. Fé não é uma confissão positiva. Fé de qualidade tem Jesus Cristo com o seu conteúdo. Deus é que amadurece a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há esperança. Sem fé não há amor. Sem fé não há alegria no coração. Fé é ter também humildade. E aí o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 3, suposto irmão de Jesus, ele diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Esta mãe foi perseverante, ela passou no teste desses 3 itens. Não vim senão para a casa de Israel. Não é bom lançar o pão aos cachorrinhos, ou não dizer nada e não responder. Como dói no coração quando a gente vai pedir alguma ajuda e as pessoas ficam em silêncio, não dizem nada, fica por isso. Mas esta mulher passou no teste. Eu quero trazer aqui, quando era criança, ia na escola dominical, na escolinha bíblica, e quando a professora contou essa história de Abraão com seu filho Isaque, isso me tocou muito fortemente. Sempre quando eu era criança, eu pensava, mas será que Abraão ia matar o seu filho único, Isaque, que já teve com tanta idade, a sua esposa Sara também com uma idade, Deus prometeu que haveriam de ter um filho legítimo? E aí eu gostaria de ler esse texto no final desta mensagem, Gênesis 22, 7 a 14, que é uma grande provação no coração de um homem, a exemplo da mulher cananeia, da mulher de origem fenícia, de uma mulher pagã, certamente convertida para Jesus. Assim diz Gênesis 22, 7 a 14. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha, o fogo, mas onde está o cordeirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão!
Estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho. Irmãos, que fé desta mulher e também deste homem, considerado o pai Abraão, o pai da fé. Um homem humilde, um homem confiante, uma mulher humilde, uma mulher confiante. Por isso, prezados, irmãos, irmãs, na fé, povo de Deus, como nós havíamos iniciado esta mensagem do Evangelho mostra que nós não devemos ser preconceituosos, olhar raças em detrimento à minha raça, à minha nacionalidade. Isso Deus não quer. Todas as nações a partir de Israel foram abençoadas. Deus escolheu Israel para serem a luz para as outras nações. Deus ama a toda criatura, a todas as raças, sem distinção nenhuma. E Deus quer que nós também tenhamos esse apreço, esse carinho, não fazendo distinção, não fazendo confronto, mas sim o encontro. Prezados, que Deus nos capacite, através do seu Espírito Santo, que nós sejamos mais amáveis. É interessante que a solidariedade, nesse período tão crítico da pandemia do Covid-19, está havendo uma impressão que as pessoas estão sendo mais solidárias. Até o Brasil está enviando remédios para Beirute, onde, perto de lá, Jesus teve encontro com essa mulher. Que coincidência! Que coincidência! Que Deus esteja na sua vida, na vida da sua família, lhe dando e lhe fortalecendo a fé, a esperança de que, na hora certa, Deus nos dará o que nós precisamos. Quem sabe, a exemplo da mulher cananeia, que passou por esse teste, nós, quem sabe, estamos passando por um teste muito forte na nossa vida, mas isto vai passar. Depois da tempestade vem a bonança. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim diz a palavra de Deus. Que assim seja. Amém. Queremos agora, irmãos, neste momento, elevar nossos pensamentos a Deus em oração. Pedir um minutinho de atenção. Elevemos então nossos pensamentos a Deus em oração. Amado Pai Celestial, obrigado pelo teu amor. Como é bom saber, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós pertencemos a Ti, já quando fomos batizados na fé cristã. Por isso queremos, nesta meditação do Evangelho, lembrar que Tu não queres que nós tenhamos preconceito sobre qualquer nação ou raça, mas que o nosso dever é sim levar Cristo para todos, levar a mensagem do Evangelho a todas as nações, para que muitos possam conhecer o teu grande amor, a tua graça revelada no Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem vem a mim jamais será lançado fora.
Muito obrigado, Pai Celestial. Esteja também com os enfermos, lembrando agora de nossa irmã na fé, Elisete Schneider, que passou por uma cirurgia e requer cuidados médicos, está bastante debilitada. Pai, a Ti elevamos nossos pensamentos e intercedemos em favor desta Tua filha que sofre, a Elisete Schneider, membro de nossa congregação. Também, amado Pai, quero Te agradecer, especialmente porque neste dia 15, neste sábado, estou aqui em Santo Ângelo durante exatamente hoje 9 anos, também como pastor da comunidade evangélica luterana Sião. Quero dizer a Ti, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Encoraja as famílias para que possam confiar na Tua ajuda, no Teu amor, na Tua misericórdia, perdão, e que logo possamos ver a bonança acontecendo em todo o mundo. Quem sabe a vacina chegando a todas as nações, conforme a Tua santa onisciência. Queremos agora, Pai amado, também orar a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Povo de Deus, recebei a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Cansado repousar, quero os olhos meus fechar. Guarda, ó Pai, com Teu olhar o meu leito em nosso lar. Queira perdoar-me, ó Deus, todos os pecados meus, pois o sangue de Jesus ao perdão e à paz conduz. Sintam todos os cristãos, meus bons pais e meus irmãos, sim, os homens em geral, Tua graça paternal. Vem os tristes alegrar e os enfermos confortar. Fortalece a fé, ó Deus, faze-nos entrar no céu.